Olá, como vai você? Estou muito feliz em participar desse primeiro Congresso Nacional Online de Famílias. Parabéns por você participar dessa iniciativa. A nossa oração é que Deus abençoe esse congresso para abençoar a sua vida, para abençoar o seu casamento e a sua família. Hoje eu vou falar sobre 5 passos para uma família de sucesso. Então vamos ver na Bíblia quais são os 5 caminhos que nós podemos tomar para que venhamos a construir uma família de sucesso. Vamos lá então? Que Deus nos abençoe nessa jornada. Muito bem, vamos então pensar sobre esse tema, 5 passos para ter uma família de sucesso. É um tema muito importante porque sucesso todos nós queremos ter na vida. E na família nós precisamos alcançar o sucesso. A primeira pergunta seria então, o que seria ter uma família de sucesso? Se nós queremos ter uma família de sucesso, quais seriam as características então de uma família de sucesso? Seria uma família ter muito dinheiro? Muitos acreditam que ter dinheiro é sinal de sucesso. Então, seria esta o desejo? Seria esta a resposta? Uma família de sucesso é uma família ter dinheiro, ser uma família muito rica? Realmente o dinheiro é importante, mas eu creio que essa não seria a resposta adequada a esta pergunta. Seria alcançar o topo da vida profissional, ter o carro do ano, todos os membros da família terem o carro do ano, serem pessoas de sucesso na escola, na vida profissional, no trabalho que desenvolvem? Não. Eu não creio que ser uma família ou ter uma família de sucesso seria essa família ter muito dinheiro, ter bens materiais e alcançar o topo em todas as áreas da vida. Então, na minha opinião, o que seria realmente ter uma família de sucesso? Pensando nessa pergunta, eu cheguei a algumas conclusões. Em primeiro lugar, uma família de sucesso é aquela em que o casal, como coluna da família, é um referencial. Um referencial de casamento, em primeiro lugar, para os seus próprios filhos, para a sua família ampliada, um referencial para a sociedade. Então, na minha opinião, em primeiro lugar, uma família de sucesso é aquela em que o casal, como coluna da família, é um referencial de casamento. Numa família de sucesso, os filhos são ajustados emocionalmente. Nós precisamos almejar, desejar esse quesito de sucesso. E quando nós procuramos desenvolver ou construir uma família de sucesso, nós fazemos de tudo para que os nossos filhos sejam ajustados emocionalmente. Em terceiro lugar, uma família de sucesso é aquela em que pais e filhos são tementes a Deus e seguidores fiéis de Cristo Jesus. Este é um requisito muito importante para nós termos uma família de sucesso e buscar no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, filhos que são tementes a Deus, pais que são tementes a Deus e seguidores fiéis de Cristo Jesus. Em quarto lugar, uma família de sucesso contribui através dos seus membros para que tenhamos um mundo melhor. Na minha opinião, uma família de sucesso é aquela em que contribui para que as gerações futuras sejam úteis, sejam benéficas para a sociedade. Quando nós colocamos no mundo filhos, filhas, e as gerações futuras passam a ser úteis, bênçãos para a sociedade, com certeza nós podemos afirmar que nós construímos uma família de sucesso. E, em quinto lugar, é a capacidade para superar as adversidades da vida e manter-se unida.
Uma família de sucesso é aquela em que, apesar das dificuldades, das adversidades, uma morte, um desemprego, uma catástrofe, essa família tem a capacidade de superar essas adversidades, esses problemas e mantém-se unidas. Então, vamos pensar nessas características de que venha realmente ser uma família de sucesso. À luz da Bíblia, então, como podemos ter ou construir uma família de sucesso? Vamos então examinar na Bíblia um case de família de sucesso. Na Bíblia nós podemos ver vários casos de famílias de sucesso. E dentre muitas, eu selecionei a família de Jesus. Com certeza, a família de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, José, o pai adotivo, o próprio Jesus e seus irmãos, nós podemos chegar à conclusão, examinando as Escrituras, nós podemos ver que essa família realmente foi uma família de sucesso. Olha o que diz a Bíblia. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse texto está registrado em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 52. Pois bem, então, à luz da Bíblia, quais são as respostas para que nós realmente possamos caminhar em direção à construção de uma família de sucesso? À luz desse texto que nós acabamos de ler, podemos chegar à seguinte conclusão: para ter uma família de sucesso, é preciso que pai e mãe invistam na formação religiosa dos filhos. É o que diz a palavra de Deus no versículo 41. José e Maria, eles zelavam pela formação religiosa dos seus filhos. Diz a palavra de Deus que todos os anos eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa muito importante para os judeus. Então, quando José e Maria decidiam todos os anos irem à festa da Páscoa, eles estavam assim valorizando a formação religiosa dos seus filhos. Jesus já estava com 12 anos de idade. Outros filhos já tinham nascido de Maria e José. Mas nós podemos ver que Maria e José, eles não mediam esforços para se deslocarem de Nazaré até Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa, uma festa religiosa importantíssima na cultura judaica. A pergunta que eu quero fazer a você, se você é pai, se você é mãe, você tem investido na formação religiosa dos seus filhos? Muitas vezes, os pais ficam muito atentos, preocupados na formação acadêmica, na formação intelectual. Isso é importante, é claro,
nós precisamos dar um bom ensino aos nossos filhos, proporcionar para que eles tenham uma boa formação acadêmica. Mas muitas vezes os pais se esquecem da formação religiosa na vida dos seus filhos. Você precisa estar atento a isso. Você precisa chamar para si esta responsabilidade. A igreja é importante, mas você não deve transferir a responsabilidade de educar os seus filhos no que tange às questões religiosas. Você precisa encarar a igreja como auxiliadora, uma parceira, mas a responsabilidade é dos pais. Então é muito importante que os pais leiam a palavra de Deus, orem com seus filhos, falem bem da igreja, falem bem da liderança da igreja e, acima de tudo, seja um exemplo de temor a Deus, um exemplo de comunhão com Deus. Então é muito importante que você faça isso no dia a dia da sua vida familiar, no dia a dia da sua vida doméstica. Quando você valoriza as questões religiosas, a oração ao redor da mesa, a leitura da Bíblia, a oração, o culto doméstico, tudo isso é importante para a formação religiosa dos seus filhos. Então, o primeiro passo para se ter uma família de sucesso é realmente valorizar, investir na formação religiosa dos seus filhos. Em segundo lugar, eu diria o seguinte: para ter uma família de sucesso, é preciso cultivar as tradições familiares. Que coisa interessante nós podemos ver no versículo 42. Todos os anos, Maria e José se deslocavam de Nazaré para Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Ao mesmo tempo que eles investiam na formação religiosa, eles estavam cultivando tradições familiares. Então, as tradições familiares também são importantes para termos uma família de sucesso. Mas você perguntaria, o que seriam então as tradições familiares? Olha, eu diria o seguinte: tradições familiares é a prática de transmitir histórias, crenças e costumes de uma geração para outra, a fim de estabelecer e reforçar um forte senso de identidade familiar. Para mim, isso que é tradição familiar. Quando você transmite histórias, crenças, costumes de uma geração para outra. E a partir dessa prática, você vai formando na sua família um senso muito sólido de identidade familiar. Então, as tradições familiares se dividem em 3 áreas. Quais seriam essas 3 áreas? Em primeiro lugar, histórias. Quando você conta histórias para os seus filhos, para os seus netos, histórias da sua vida em família, histórias dos seus pais, histórias da sua infância, histórias das gerações que já passaram, você vai formando a tradição familiar. Os filhos, as gerações futuras, precisam ouvir as histórias dos antepassados. Talvez de migração, de lutas, de provações, de vitórias. Outra coisa importante nas tradições familiares é o credo. O que seria então o credo? É você cantar hinos, a sua família, os seus filhos vão crescendo a partir das músicas, dos hinos da sua fé religiosa. Então, quando você, por exemplo, canta os hinos, quando você lê versículos, esses versículos da palavra de Deus são ouvidos pelos filhos, pelos netos, você está então formando uma tradição do credo, daquilo que você crê, da sua fé em Deus. Em terceiro lugar, eu diria que são os eventos, coisas que você faz na sua família que passam a ser tradicionais, costumeiras. Por exemplo, quando você todos os anos celebra aniversários em família, então não importa o tamanho da festa, o que importa é o simbolismo. A família para cantar parabéns, para lembrar o aniversário dos membros. Isso é uma tradição familiar. Quando, por exemplo, a família se reúne para o culto doméstico, como isso era muito importante nas gerações passadas,
na década de 50, década de 60, década de 70, as famílias se reuniam, especialmente as famílias cristãs, se reuniam para o culto doméstico. Isso foi muito importante para termos famílias fortes naquela época. Então, nós precisamos resgatar essa tradição familiar nos dias de hoje. Quando nós celebramos datas especiais, Natal, Páscoa, essas datas são importantes para firmarmos na nossa família tradições muito importantes. Quando se faz piquenique, por exemplo, em datas especiais, feriados, também são tradições, você precisa cultivar isto. Quando você, por exemplo, passa para gerações futuras uma receita de um bolo, de um prato, e isso é muito importante. Eu conheço famílias que já estão passando aquelas receitas de bolo para as gerações futuras. Então, isso também marca. Esse biscoitinho aqui, essa receita foi passada pela minha bisavó, depois passou para minha avó, para minha mãe, agora eu sei fazer essa receita de bolo, esse biscoitinho, e vou passar para as gerações futuras. Isso também é importante, isso também é tradição familiar. E quando se tem a refeição ao redor da mesa. Hoje em dia, com o corre-corre da vida, nós esquecemos dessa tradição familiar tão importante, a refeição ao redor da mesa. Então, se você realmente quer construir uma família de sucesso, você tem que valorizar as tradições familiares. José e Maria e seus filhos, todos os anos, iam a Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Em terceiro lugar, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus e à luz da família de Maria e José, nós podemos chegar à terceira conclusão. Para se ter uma família de sucesso, é preciso que os pais zelem pela integridade dos seus filhos. Diz a Bíblia que quando José e Maria perceberam que Jesus não estava com a caravana voltando para Nazaré, eles voltaram para Jerusalém e durante 3 dias não dormiram, não descansaram, enquanto não acharam Jesus ali naquela grande cidade. Isso mostra que Maria e José foram zelosos em relação aos seus filhos. Eles zelaram pela integridade dos seus filhos. Isso é muito importante. Nós precisamos cultivar isso em nossa vida familiar. E quando nós pensamos hoje nos problemas, nos desafios, tantas coisas que ameaçam a nossa família, nós podemos alistar algumas preocupações que nós, como pais, devemos ter. Em primeiro lugar, o abuso sexual. Nós precisamos estar atentos na integridade emocional, física dos nossos filhos. São ameaças que os nossos filhos enfrentam hoje. O abuso sexual. Você precisa estar atento a esta realidade. Quando você zela por isso, você está zelando pela integridade dos seus filhos, não somente físico, mas também emocional. As drogas, um perigo tremendo hoje para os nossos filhos, para as nossas famílias. Esteja atento a isso, esteja atento às questões das drogas. Leia sobre esse problema, converse com seus filhos sobre drogas. Delinquência juvenil. É muito importante você falar para os seus filhos o que vem a ser a delinquência juvenil. Estar atento às amizades que os seus filhos estão cultivando. Outro problema é o alcoolismo. Crianças, adolescentes estão envolvidas com o alcoolismo nos dias de hoje. Converse também com seus filhos. Amigos dos seus filhos, colegas de turma dos seus filhos estão com problema com o alcoolismo nas escolas. Você precisa conversar com os seus filhos sobre isso. Envolvimento com pedófilos. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo na internet, as salas de bate-papo, porque os pedófilos usam muito a internet para captar as suas presas. O ateísmo também é outro problema.
e também a questão do homossexualismo. Você precisa estar atento a essas questões na vida dos seus filhos. Quando você faz isso, você está zelando pela integridade emocional, espiritual, física dos seus filhos. E aí, quando nós pensamos sobre integridade, todo pai precisa responder a 3 perguntas interessantes, importantíssimas no que tange à integridade na vida dos filhos. A primeira pergunta é a seguinte: com quem seu filho está? Quando o filho não está na companhia de um dos pais ou dos pais, esse pai ou essa mãe tem que responder essas 3 perguntas que aí estão colocadas. Com quem seu filho está? Quando o seu filho não está com você, você sabe com quem ele está? Ele realmente está na casa com o Paulinho, fazendo, por exemplo, o dever de casa? Onde seu filho está? Ele realmente está na igreja, na reunião dos adolescentes? Ele está realmente na casa do Paulinho fazendo o dever de casa, o trabalho em grupo? O que seu filho está fazendo? Ele realmente está fazendo o trabalho em grupo? Então, não é adotar uma atitude policialesca, mas de quando em quando nós temos que checar as informações que nós recebemos dos nossos filhos. E essas 3 perguntas são importantes. Então, lembre-se, todas as vezes que o seu filho não está ao seu lado, na sua companhia, você precisa responder com segurança essas 3 perguntas. Com quem seu filho está, onde seu filho está e o que ele está fazendo. O 4º passo, então, para termos família de sucesso, é preciso que se ensine os filhos o valor da obediência. Os filhos precisam saber o valor da obediência. Nós precisamos educar os nossos filhos para que sejam obedientes. Por que os filhos devem ser obedientes aos seus pais? Eu chego então a algumas conclusões. Deus, como pai, requer dos seus filhos a obediência. Todos nós somos filhos de Deus. E se nós queremos agradar ao nosso Pai Celestial, nós precisamos ser obedientes, porque Deus requer isso de nós. Jesus foi obediente. O texto que nós lemos diz, a tradução, que ele foi sujeito, ou, em outras traduções, ele foi obediente. Jesus foi obediente aos seus pais. Então, fale para os seus filhos que Jesus, o Filho de Deus, também foi obediente aos pais aqui na terra. Foi obediente a Maria e José. Porque ser obediente é um ensinamento bíblico. Leia para os seus filhos textos que falem da obediência, da importância de obedecer às pessoas que estão sob autoridade. Isso é muito importante. E, em 4º lugar, porque Deus honra os filhos obedientes. Mostre para os seus filhos que Deus vai abençoá-los a partir do momento que eles forem cada vez mais obedientes. A outra pergunta que nós queremos fazer é a seguinte: quando os filhos devem ser obedientes aos seus pais? Em primeiro lugar, em todas as coisas em que a palavra de Deus condena claramente. Então, os filhos não devem, preste atenção, não devem ser obedientes aos seus pais em todas as coisas em que a palavra de Deus condena claramente. Então, você não pode exigir do seu filho que ele seja obediente se você propõe a ele, por exemplo, a mentir, a roubar alguma coisa, porque essas coisas, mentira, o roubo e tantas outras, são condenadas pela palavra de Deus. E, em segundo lugar, em relação à decisão pessoal por Cristo. Os filhos não têm o direito de ser obedientes aos seus pais quando, por exemplo, toma a sua decisão pessoal por Cristo Jesus. Então, o que diz a Bíblia? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, a decisão pessoal por Cristo não está vinculada à questão da obediência. Em 5º lugar, para termos uma família de sucesso, é preciso fazer da própria família um espaço de crescimento. Diz a palavra de Deus
que Jesus crescia em estatura, em graça, diante dos homens e também diante de Deus. Que coisa interessante. Crescimento. Família é lugar de crescimento. Família é lugar em que nós devemos e podemos crescer em todos os sentidos. Quais seriam então esses sentidos? Fisicamente, Jesus crescia em estatura. A alimentação na família de Jesus era muito importante. Então ele cresceu de maneira saudável. Nós precisamos também estar atentos a esta questão em nossas famílias. Incentivar a boa alimentação, incentivar o exercício físico, incentivar a valorização do sono, beber bastante água, se alimentar com frutas, legumes, uma alimentação balanceada, porque quando nós fazemos isso, nós nos tornamos melhores fisicamente. Até a faixa do crescimento, uma criança com 14, 15, 16 anos vai crescer com certeza bem, com saúde. Família também é um lugar de crescimento emocional. A questão da autoestima, você precisa valorizar a autoestima, elogiar os seus filhos, elogiar sua esposa, elogiar seu marido. Quando nós fazemos isso, nós fazemos com que os membros da nossa família cresçam emocionalmente, tendo uma boa autoestima, uma elevada autoestima. A pessoa cresce emocionalmente, crer em si mesmo, ter confiança, otimismo. Isso é muito importante nós cultivarmos em nossas famílias. Em terceiro lugar, crescer socialmente. Diz a palavra de Deus que quando Maria e José perceberam que Jesus não estava presente entre os membros da caravana, eles perguntaram para os seus parentes e conhecidos. Então a família de Jesus é uma família que tinha relacionamentos, tinha muitos conhecidos, parentes e amigos. Mostra que a família de Jesus era uma família que se relacionava com outras pessoas. Na nossa família também, nós precisamos incentivar o crescimento social, fazer com que os nossos filhos se relacionem com outras pessoas, não somente da nossa fé, mas também com outras pessoas de outros credos, de classes sociais, de outras raças, de outras etnias. Isso é muito importante para que os nossos filhos cresçam socialmente. E, em quarto lugar, o crescimento espiritual. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nossa família deve ser um ambiente de crescimento. Então, a minha palavra nesta hora, nesse primeiro Congresso Nacional Online de Família, Deus quer que a sua família seja realmente uma família de sucesso. Mas, recapitulando, uma família de sucesso é aquela em que os pais investem na formação religiosa dos seus filhos. Uma família de sucesso é aquela família em que os pais cultivam as tradições familiares, eventos, credos, o credo e a história. Em terceiro lugar, uma família de sucesso é aquela que os pais zelam pela integridade dos seus filhos. Integridade emocional, integridade física, integridade espiritual. Em quarto lugar, uma família de sucesso é aquela em que os pais ensinam os filhos o valor da obediência. Nós precisamos ter filhos obedientes em nossos lares. E, em quinto lugar, para se ter uma família de sucesso, é preciso fazer da própria família um espaço de crescimento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que através das suas ações, das suas palavras, dos seus comportamentos, você possa, ao longo dos anos, construir e edificar uma família de sucesso. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Eu convido você a visitar o nosso site, cliquefamilia.org.br. Aí está o nosso e-mail, oicos@cliquefamilia.org.br. Contatos com o nosso telefone, Rio de Janeiro, 21 2264 9207. Você pode curtir
a nossa página no Facebook, você pode nos acompanhar no Twitter, no YouTube. Então, através do nosso ministério, nós podemos com certeza ajudar você, através de muitas ações, a ter cada vez mais uma família de sucesso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Foi muito bom estar com você nesse primeiro momento, meditando sobre família. Para melhorar ainda mais a sua visão de família, eu recomendo um livro da minha autoria, Sementes para quem sonha. São meditações diárias para a sua vida em família. Você pode adquirir em nosso site www.cliquefamilia.org.br. Deus abençoe você e toda a sua família.